Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior, que passou todas as informações, as novidades do mundo do agro. Agora você vai para o seu descanso merecido e a gente segue nesta tarde de sábado. Hoje nós vamos falar dos tumores de sangue e a importância do cadastro para o transplante da medula óssea, né? E para falar sobre isso, estamos recebendo o oncohematologista e chefe do setor de transplante de medula óssea da Funfarm, aqui de Rio Preto, doutor João Vitor Piccolo Feliciano. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo e obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bom, nós vamos falar então sobre esse assunto tão importante e para saber primeiro os cânceres hematológicos, que é popularmente conhecido por câncer no sangue. Doutor, tem um mais popular, que é a leucemia, mas são muitos? Os cânceres de sangue podem ser, tem vários tipos de câncer, na verdade, né? O mais comum é a leucemia, né? E, em geral, esses cânceres eles vão afetar duas partes, vamos dizer assim, do nosso corpo, né? Um pode afetar, um grupo de doenças vai afetar a produção de sangue, como é o caso das leucemias, né? Em que os pacientes eles vão ter manifestações clínicas decorrentes da falta de produção, então, como anemia, por exemplo, com sintomas de fraqueza, as infecções de repetição, né, no caso, por exemplo, que afeta as células de defesa, e a queda das plaquetas. Então, os pacientes eles podem ter sangramento. Então, assim, uma parte dessas doenças vai afetar a produção de sangue. Outra parte pode ser que afete o quê? A parte a linfática, ou seja, como, por exemplo, o caso dos linfomas. Então, as manifestações clínicas vão ser decorrentes do aumento das ínguas, então, o crescimento dessas ínguas no corpo, muitas vezes não dolorosas, de crescimento progressivo, e que vão gerar sintomas de acordo com o local em que ela está localizada a doença. Então, por exemplo, se tiver ínguas no pescoço, a pessoa pode ter em algum momento dificuldade de deglutição. Se tiver dentro do tórax, por exemplo, dificuldade de respiração. Mas chama atenção esse aumento progressivo, né? Tem algumas outras doenças, como por exemplo o mieloma múltiplo, que eles vão ter manifestações clínicas também relacionadas à falta de produção de sangue, mas também afetando os ossos. Então são pessoas que podem ter muitas dores nos ossos, muito intensas, conjuntamente com anemia e inclusive insuficiência renal. Eu me lembro que até a gente falou sobre esses mielomas, né, em uma reportagem que eu fui entrevistá-lo, e a luta, né, o tratamento que essas pessoas passam. E doutor, o senhor disse os sintomas, né, por exemplo, das ínguas, tudo, mas quais os outros principais sintomas ou existe algum câncer hematológico assintomático? Olha, muitas vezes esses sintomas eles são inespecíficos, né? A gente não consegue bater o martelo e falar, não, esse paciente ele tem tal doença por conta desse sintoma. Há toda uma investigação diagnóstica para a gente fechar. Então, isso é muito complicado porque a população ela precisa estar ciente que essas doenças elas existem e a gente ficar atento, principalmente com os sinais e sintomas que são persistentes. Então, por exemplo, uma anemia que não melhora, né? O médico vai lá, dá ferro para a pessoa está meses tomando ferro, uma anemia que não melhora, sangramentos suspeitos muitas vezes. No caso do mieloma, por exemplo, essas pessoas elas procuram o posto de saúde muitas vezes com dores e persistentemente medicadas, né? É uma dor que é sem diagnóstico, que não passa, que chama atenção, tem que chamar a atenção do médico também, enfim. Então, eu acho que quanto mais consciente a população estiver da ocorrência dessas doenças, né, e das diversas manifestações clínicas, mais fácil é para a gente fazer o diagnóstico e encaminhar para o profissional que vá fazer esse diagnóstico para que a gente trate e consiga maiores taxas de cura, vamos dizer assim, em parte dessas doenças. A maioria das doenças, como vocês profissionais sempre dizem, né, doutor, é o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce salva vidas? Sem dúvida, porque quando a gente está falando de câncer, nós estamos falando de uma célula que está alterada geneticamente e que ela está se proliferando do nosso corpo e o problema é que, em geral, ela não morre mais. Então, diferentemente das nossas células que têm um ciclo de vida igual ao nosso, né? Nasce, cresce e morre, o câncer não. Então, persistentemente, essas células elas ficam. E aí que está a importância do diagnóstico precoce, por conta de quê? Quanto mais cedo eu descubro esse câncer, menos células cancerígenas a gente tem no corpo. Isso permite com que esse tratamento, em geral, seja mais efetivo. Doutor, tem uma idade ou ela afeta crianças, jovens, adultos, idosos? Qual o grupo mais afetado aí por o câncer no sangue?
Como nós temos diversos tipos de câncer no sangue, né, nós estamos lidando com diversas doenças. Algumas doenças, elas têm uma preferência, vamos dizer assim, existe uma faixa etária, né, que a gente fala que isso é epidemiologia, né? Então, por exemplo, nas crianças, elas em geral são mais acometidas por leucemia linfoblástica aguda, que é o tipo, inclusive, de câncer mais comum na infância, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, essa incidência de câncer, obviamente, ela vai aumentando comparado com as crianças. É uma mudança de perfil. As pessoas mais velhas, elas também podem ter leucemias dos diversos tipos e, por exemplo, nós temos doenças que são características de pessoas, por exemplo, acima dos 50 anos, como, por exemplo, o mieloma múltiplo. Então, existe uma epidemiologia dessas doenças e uma faixa etária de acordo com o tipo de doença, mas todas as faixas etárias podem ser acometidas. Doutor, na sua opinião, hoje, mesmo com tantas informações, mesmo a busca por informações das pessoas, até na internet, no consultório médico, o câncer no sangue, ele ainda é pouco conhecido? Sim, ele é pouco conhecido, né? A gente está aqui num centro grande, que é Rio Preto, recebendo pacientes do Brasil todo, então a gente tem uma estrutura, né? E em geral uma população melhor orientada, até pela questão de informação. Mas a necessidade, sim, porque eu acho que, sim, do ponto de vista de conhecimento da população e que, por exemplo, fomente a busca de um médico, né? Porque muitas vezes não é nem procurar um médico especialista, às vezes a população ela está tão acostumada, ela meio que se acostuma a ter aqueles sintomas, isso atrasa o diagnóstico, ela não vai procurar o médico. Às vezes são sintomas que não estão incomodando tanto assim, e quando realmente a doença ela se manifesta de uma maneira mais grave, está na hora de ir no médico, e às vezes é um caso que de repente está numa gravidade um pouco maior que vai atrapalhar o andamento do tratamento e vai ser mais difícil obter cura. Então, quando você tem uma população mais bem orientada, né, e inclusive profissionais de saúde mais bem orientados, isso colabora com todo mundo, todo o processo. E no caso de tratamentos, doutor, quais os mais populares? Câncer em geral, tanto da parte oncológica quanto da parte oncohematológica, vamos dizer assim, a gente conta com um arsenal de terapias muito interessantes, né? Inclusive na última década houve um desenvolvimento tecnológico bastante importante de várias drogas para várias doenças da nossa área, mas aí em geral quimioterapia, a gente conta com imunoterapia, radioterapia, para algumas doenças inclusive a gente tem terapias celulares avançadas, como por exemplo as células CAR-T, e o transplante de medula óssea tradicional, que a gente fala que é uma das terapias celulares mais importantes em termos de saúde pública, né, porque o SUS ele fornece acesso para diversos diagnósticos, né, para todos os pacientes do Brasil. Então, são, em geral, os meios que a gente tem para tratar essas doenças, lembrando que algumas dessas doenças elas vão ser curadas, outras não serão curadas. E a gente vai ter um perfil de cânceres que a gente tem que trabalhar no seguinte sentido, não curativo, mas assim, de promover melhor qualidade de vida para essas pessoas e muitas dessas pessoas, inclusive, poderão ter expectativa de vida normal e só controle de doença. E em todos os tipos de cânceres no sangue, é indicado o transplante de medula óssea ou não, doutor? Bom, o transplante ele tem algumas indicações bastante específicas, né? Em geral, a gente utiliza principalmente para as leucemias agudas, que é a principal indicação. Nos linfomas, em geral, nós vamos utilizar o transplante de medula óssea inicialmente autólogo, né? O transplante com doador, que seria o halogênico, a gente vai reservar para os linfomas para um segundo momento, caso seja necessário, mas principalmente no caso das leucemias, os linfomas, e no caso do mieloma múltiplo, que é a doença mais transplantada no mundo, da modalidade autólogo, ou seja, não precisa de doador. O paciente é o seu próprio doador. Mas muitos desses pacientes eles vão precisar de transplante halogênico, principalmente nos casos das leucemias, e aí que está a importância dos cadastros de doador. E doutor, por exemplo, esse transplante que é usado a medula do próprio paciente, né? É mais fácil, a chance de cura é maior ou não? No caso dos linfomas, quando a gente faz autotransplante do próprio paciente, a meta em geral é a cura. A gente quer curar essas pessoas porque, na verdade, a gente vai utilizar essas células para recuperar a produção de sangue da pessoa e o que vai curá-la, na verdade, são as altas doses de quimioterapia que a gente dá. Tá? No caso do mieloma múltiplo, é importante a gente dizer isso, que a gente quer o controle da doença. Nós estamos lidando com uma doença crônica que atualmente ela é considerada incurável e que o transplante ele serve para que a gente controle essa doença e mantenha o paciente o mais tempo possível em remissão com qualidade.
É o mesmo processo, doutor? É colhida a medula do próprio paciente e depois ela é transplantada nele mesmo. É o mesmo processo como se ele recebesse uma medula de outra pessoa? Sim, em termos de produto celular é praticamente o mesmo processo a infusão. A gente utiliza, lembrando que o transplante ele é realizado através da veia, tá? A gente não vai furar os ossos dos pacientes, na verdade. Nós vamos tirar as células, seja do próprio paciente ou de um doador, e vai ser infundido através de um catéter, né, que é implantado na veia do paciente. Existe mais risco, doutor, ou menos risco? Porque aí não tem que ter aquela adaptação, porque ele está recebendo a própria medula, né? Isso. Os transplantes autólogos, em geral, eles têm um manejo clínico e menos complicações do que um transplante com doador, justamente porque no autólogo a gente não tem o risco de rejeição. Então, assim, no transplante que precisa de doador, a gente precisa acalmar aquela medula para que ela não ataque o corpo do paciente. E isso acaba baixando muito a defesa do paciente, pode dar algumas complicações, tanto infecciosas, né, e assim como a rejeição. E é mais rápido também, né, doutor? Porque ele não precisa entrar num banco, esperar um doador compatível, né? Então, tudo isso é muito mais rápido para ele, né? É bem dinâmico, né? Então, o paciente não precisa daquela espera, né? Não há uma dependência de uma pessoa externa, né? Seja familiar ou não familiar. Bom, existem muitos tabus também para você que quer ser um doador de medula, mas às vezes tem medo, vai na internet, pesquisa, às vezes não entra na pesquisa muito certa, fica com medo. E também, para a gente saber um pouco, o que é a medula? Será que todo mundo sabe? A gente vai parar um pouquinho, é o tempo de tomar uma água. No próximo bloco, o doutor vai explicar tudo isso para você, claro, também quebrar esses tabus e saber que ser um doador é salvar vidas. A gente volta daqui a pouquinho. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Nós estamos recebendo o oncohematologista e chefe do setor de transplante de medula óssea da Funfarm, aqui de Rio Preto, o doutor João Vitor Piccolo Feliciano. E é claro, a gente está falando sobre os tumores de sangue e a importância do cadastro para ser um doador de medula óssea. Primeiro, doutor, explica para a gente o que é a medula óssea e toda essa importância que ela tem. A medula óssea, que é popularmente conhecida como tutano, né, é um tecido que a gente tem dentro dos nossos ossos e que é a nossa fábrica de sangue. Ela é responsável por produzir os nossos componentes sanguíneos. E os principais são aqueles que a gente vê no hemograma. Todo mundo acho que já fez hemograma e vai encontrar aqueles componentes que são a série vermelha, né, que é caracterizada pelas hemácias, que é ali no componente que chama hemoglobina, que inclusive confere essa cor vermelha para a gente, né, quando a gente vê que é a cor do sangue. Que é ali que a gente vê que a pessoa está com anemia. Então, em geral, quando a gente fala que alguém está com anemia, a gente olha ali na hemoglobina e vê que está um pouquinho mais baixo. Tem as células de defesa, que são os leucócitos, e lá no hemograma a gente vê que existem vários tipos de células de defesa, cada uma com uma função, e tem as plaquetas, que são responsáveis, que eu brinco que são os nossos band-aids. Quando a gente se corta, ela vai lá e segura pra gente. Ah, sim, por isso a importância delas também, né, doutor? E assim, a doação. Existem muitos tabus e quando às vezes as pessoas conversam com o doutor, o senhor percebe esse medo? O pessoal tem muitas dúvidas em relação a isso, principalmente porque eu acho que é um desconhecimento, né? De se vai doer, se não vai, né? Porque quando a gente está diante de um doador de medula óssea, por exemplo, familiar, em geral existe um conflito de interesse de você querer muito ajudar o seu familiar, né? Então você está, vamos dizer assim, um pouco mais disposto, né, a passar pelo procedimento, né? Porque você quer ajudar o teu familiar. Nos doadores do banco, o que acontece? Eles também querem ajudar, a gente percebe isso, né? Essa doação de medula ela tem que ser altruísta, né? Só que é um outro processo, porque ali o que acontece? Não existe um conflito de interesse, não é a minha mãe, o meu irmão que vai receber. Eu não conheço quem vai receber. Você não conhece, então tem que ser um processo seguro, tem que ser um processo que é bem orientado. Em geral, os doadores não aparentados, eles chegam com mais dúvidas para a gente, que são os doadores do banco, na realidade, né? E eu acho que a principal questão aí é sobre a segurança do processo, sobre se vai doer, se não vai, são dúvidas frequentes que eles perguntam para a gente. Como é esse processo, doutor? Dá para a gente explicar? Claro. Independentemente se esse doador vai doar para um familiar ou se ele vai vir do banco, existe um processo de avaliação, né? Então, assim, depois que esse doador, por exemplo, mesmo não aparentado, ele está identificado, então o primeiro ponto é um paciente com necessidade. Aí a gente vai tentar avaliar um doador.
O doador ele pode ser aparentado ou não aparentado. Quando ele for não aparentado, esse processo vai ser intermediado pelo INCA, através do REDOME, que é o Registro de Doadores. Vai ser agendada uma avaliação com a equipe médica. Essas equipes elas podem estar em qualquer lugar do Brasil. Na verdade, tem vários centros que avaliam o doador e que fazem transplante hoje. Essa avaliação inicial é para avaliar a saúde do doador e se ele toma algum remédio, se ele tem algum problema de saúde, visando sempre a segurança do doador. Esse processo ele tem que ser muito seguro para o doador. É claro que a gente está diante de um doente, uma pessoa que está precisando de ajuda, mas é muito importante que seja seguro para o doador. Nessa consulta vai ser avaliada então essa situação clínica, coletados exames laboratoriais, feito o exame de imagem, tá certo? E nós vamos programar a modalidade, o método que nós vamos utilizar para tirar essa célula do doador e só então marcar a coleta. Então as pessoas podem ficar despreocupadas que é um processo que ele é eletivo. O que isso quer dizer? Ele é todo programado, não tem nada de correria, não tem nada de urgência. Então as pessoas elas vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas no momento pertinente. É mais fácil encontrar um doador na família ou não, doutor? Isso não tem nada a ver. Por exemplo, eu posso ter um doador que eu nunca vi na vida, um desconhecido que é compatível. Pode acontecer, inclusive, né? Então, assim, na família, o primeiro lugar que a gente vai olhar são irmãos de mesmo pai e mesma mãe. É importante a gente começar por aí, por conta do quê? Porque quando a gente fala que os doadores são 100% compatíveis irmãos, nós temos que ser irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Né? Os meio-irmãos, por exemplo, eles vão ter a possibilidade de ser 50% compatíveis. E nós vamos utilizar esse perfil de doador, por exemplo, em situações especiais, né? Uma exceção. Então a gente vai dar sempre preferência a irmãos 100% compatíveis. Mas a gente pode ir para o banco também, caso não é todo mundo que tem irmão. E mesmo se você tiver irmão, não garante que você encontre um doador, né, dentro da família. Por exemplo, tem apenas um irmão que não é compatível. Apenas um irmão, se a gente for pegar, se você tiver apenas um irmão e tiver necessidade, você vai ter 25% de chance. Então a chance, na verdade, maior é de você não ter um irmão compatível. Então aí algumas pessoas vão ter necessidade de buscar os doadores no banco, né? E aí também pode acontecer de você encontrar doadores que são 100% compatíveis, e aí em geral a gente segue com esses doadores, mas pode acontecer também da gente ter necessidade de um transplante muito rápido ou você não encontrar o doador no banco, não ter tempo de procurar ninguém. E hoje a gente consegue adotar uma tecnologia muito interessante que é o uso de doadores que a gente chama haploidênticos, eles são 50% compatíveis. Nossa, então hoje em dia já é possível doar com 50% de compatibilidade, doutor? Sim, desde que seja doador familiar, tá certo? Com as indicações, é claro que tem que haver uma indicação, tem que haver um preparo diferente, né? Mas é possível. Então você encontra hoje meio-irmão doando para o meio-irmão, pai e mãe, pai doando para o filho, né? Filho doando para o pai e para a mãe, primos. Então é possível a gente utilizar dessa modalidade de doador, né? Dessa modalidade de transplante para ajudar. E isso é muito legal, porque aumentou muito a possibilidade da gente curar essas pessoas, né? Porque antes a gente ficava restrito a doadores familiares ou a doadores do banco. E se não tivesse possibilidade, você simplesmente tinha que procurar outras maneiras de tratar essas pessoas, muitas vezes não visando a cura. Hoje a gente consegue curar mais pessoas. E doutor, quem pode doar? Existe uma idade mínima? Como eu faço esse cadastro? Como acessar esse cadastro? Isso, para os doadores não aparentados, né, então o cadastro ele é realizado dos 18 aos 35 anos. Ah, somente até os 35 anos? Isso, mas é interessante porque é o seguinte, o cadastro dos doadores que estão entrando agora até os 35, se você já se cadastrou, você pode doar até os 60. Olha só. E por que cadastrar somente aos 35, doutor? A gente tem, eu acredito que haja vamos dizer assim, o Banco Brasileiro ele já adquiriu um número de doadores em que a gente consegue encontrar doadores para esses pacientes. Sim. Então, um grande aumento desse pool de doadores que a gente fala assim, não traria tanto benefício assim para os usuários do sistema de saúde, por exemplo, ou para os pacientes, tá? E além disso, a gente sabe o quê? Não menosprezando, né, os doadores mais velhos, mas quando você tem doadores mais novos, a gente sabe que a gente tem melhores resultados. E quando eu estou falando mais novo, gente, eu estou falando 30, 35, 40 anos. Tá? Até 35 anos tem um cadastro, né? Perfeito, exatamente. Então, assim, quando a gente fala em doadores e idade do doador, né, nós estamos lidando aí com melhores resultados, às vezes, muitas vezes abaixo dos 30 anos. Então, por exemplo, se eu tiver um dos critérios de escolha, inclusive, é a idade. Então, se eu tiver dois doadores, por exemplo, com as mesmas características, com as mesmas, vamos dizer assim, sem doenças, com a mesma aptidão, em geral, eu vou optar pelo mais jovem,
Justamente por quê? Porque os resultados, em geral, são melhores com os doadores mais jovens. Ah, sim. Então, por isso o cadastro de 18 até 35. Mas se ele está cadastrado, lembrando que o doutor disse, ele pode doar até os 60 anos de idade, então. Pode doar até os 60 e eu acho que, eu estou comentando aqui a questão da idade, mas assim, às vezes mesmo você que tem mais de 50 anos, por volta aí de 60 anos, mais de 40 anos, tá? Pode ser a única opção e a melhor opção para curar pessoas. Então, na realidade, não é que existe, todos os doadores eles são bons, mas quando você tem 2, 3 doadores para uma mesma pessoa, a ciência mostrou para a gente que existem alguns critérios de escolha entre os doadores. Mas o fato é que isso é uma exceção. Hoje a gente sabe que se o paciente tiver um doador, ele já está ótimo. É muito difícil você ter vários doadores aptos. Bom, doutor, assim, o que vocês mais queriam, acho principalmente o doutor que trabalha nessa área, que o doador de medulas fosse tão comum quanto o doador de sangue? É a mesma necessidade? A gente tem uma necessidade, sim, né? Então, assim, o doador de sangue ele vai ajudar a gente em toda a trajetória desse paciente, porque esses pacientes, como eles têm um problema de produção de sangue, eles vão precisar repor muitas vezes. Então, a gente sempre precisa ter os bancos de sangue abastecidos, né, com esse material. E os doadores de medula são necessários justamente por quê? Porque muitas das pessoas não vão encontrar doador familiar e muitos deles, inclusive, não vão ter doadores 50% aptos, né? Assim. Então, a gente ainda precisa desses doadores do banco. Então, há uma necessidade realmente da gente manter o cadastro, né, e esse banco atualizado justamente por quê? Porque mais pessoas, enquanto tem pessoas saindo, de repente, da indicação de doação, né, dos doadores, atingindo a faixa etária, nós precisamos que novas pessoas entrem para estar sempre alimentando esse banco, porque vai ter sempre pessoas com necessidade. Daí que está a importância. E o doutor citou um ponto muito importante, não é só a medula que esses pacientes precisam, eles dependem muito do sangue também de outra pessoa, né? Exatamente, porque o processo de transplante de medula, até essa medula começar a funcionar no corpo do paciente, pode ser que demore, por exemplo, até 28 dias. Que é o que a gente considera. Então, a gente espera que essa medula produza sangue novo em até 28 dias. Durante esse período, até chegar esse período, o paciente ele está com a sua produção totalmente bloqueada, ele não produz sangue. Então, a gente vai ter que transfundir hemácias e plaquetas para ele. Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse com as pessoas que estão nos assistindo agora, para serem doadores tanto de sangue quanto de medula, e um apelo para essa importância. E aqui em Rio Preto, né, é só procurar aí o Hemocentro e também vocês ali na Funfarm, no complexo ali do HB, né? Não, eu acho que é importante porque assim, não há nada que substitua esse produto no tratamento dessas pessoas, né? O sangue ele ainda é fundamental para a gente conseguir ajudar, tratar. Algumas pessoas a gente vai conseguir curar, outras não. Algumas vão para transplante, né? Encontramos um doador, outras não. Mas mesmo aquelas pessoas que elas não consigam, de repente, atingir um transplante ou não atingir a cura, a gente precisa continuar o tratamento delas e muitas delas vão ficar dependentes de sangue, muitas vezes por grandes períodos. Então, a gente sempre precisa manter esses estoques de sangue adequados, não somente por conta dos pacientes oncohematológicos ou hematológicos, mas por todas as outras indicações, que inclusive vão competir com esses pacientes. Então, assim, aí que está a importância da população ter a consciência de que é possível você ajudar com um ato que é rápido, é seguro e que você pode, assim, realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos maravilhosos e, é claro, precisou de procurar um médico, seja qual for o sintoma, vá rápido. O diagnóstico precoce salva vidas e é o que vocês repetem para a gente sempre, né? É isso mesmo, né? A gente não pode perder tempo com câncer. Muito obrigada, doutor. Parabéns aí pelas explicações e que venham muitas curas e muitas pessoas doando e salvando vidas. Agradeço a participação e a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento dessa nossa entrevista? É só acessar Record Rio Preto no r7.com e você continua com a nossa programação agora nessa tarde de sábado super especial. Meu amigo Marcos Paiva está chegando por aí com Tá No Ar e, é claro, mostrando mais algum lugar interessante para você viajar juntinho com ele. Fiquem com Deus. No próximo sábado tem mais informações e entretenimento no nosso Record Entrevista. Tchau!